Ok, vamos analisar isso. Bom, as fontes de hoje revelam uma colisão absolutamente assustadora entre o alto escalão financeiro e o crime organizado. A missão desse deep dive, é desvendar os detalhes daquele documento investigativo chamado O Prontuário do Sicário e o Silêncio Fatal. Isso mesmo, que é a peça central da Operação Compliance Zero. Exato, focada naquelas fraudes massivas no setor bancário. E olha, focando estritamente nos fatos relatados nesses vazamentos, o cenário que temos pela frente parece tipo um roteiro de um thriller corporativo pesado. Parece muito. E para entender o peso real dessa colisão, a gente precisa olhar direto para o epicentro da história. Tem uma figura muito específica no documento chamada Luiz Felipe Mourão, que nos sistemas de mensagens criptografadas do Banco Master nunca usava o próprio nome, certo? Nunca. Ele era conhecido apenas pelo codinome Sicário. E a real é que ele era basicamente o homem recrutado pela cúpula para ser aquele que resolve problemas definitivos. E lendo os documentos, a origem dele me chamou muita atenção. O Sicário não era exatamente um ex-policial de elite ou um espião corporativo com treinamento internacional. Longe disso. O passado dele envolve crimes como estelionato e fraude de papéis. Fraude de papéis. Sim, e esse é um detalhe crucial para a operação. Porque essa habilidade de falsificar documentos foi exatamente o que permitiu que ele criasse identidades falsas, sabe? Tudo para monitorar alvos sem levantar qualquer suspeita. Daí, com o tempo, ele evoluiu para receptação e posse de armas. Exato. O que é fascinante aqui é essa transição improvável. Mourão era um criminoso comum que, ao perceber que o medo era muito mais lucrativo que a pequena fraude, acabou sendo alçado à chefia de um grupo de coação pesada. O grupo era chamado de A Turma. A Turma. E os documentos cravam que ele passou a ter ganhos na casa de, pasmem, R$ 1 milhão por mês. Operando sob as ordens diretas de Daniel Vorcaro. Pensa bem nisso para quem está acompanhando a história com a gente. R$ 1 milhão por mês não para gerir fundos de investimento, mas para espalhar terror. As fontes listam táticas absurdas, como infiltração profunda em dados sigilosos da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. E além disso, rolava muita contra-informação para limpar os rastros do esquema sempre que a lei se aproximava. E, claro, a violência. Mas não era uma violência qualquer. Era agressão física disfarçada, como a gente vê no planejamento contra o jornalista Lauro Jardim. O método era brutalmente calculado, Eles mapeavam a rotina do alvo para aplicar a coação física de um jeito que qualquer retaliação parecesse apenas um assalto comum. O que é brilhante e aterrorizante do ponto de vista criminoso. Porque aí a polícia trata o caso como uma estatística de violência urbana de uma grande cidade. E não como uma intimidação ligada a um grande banco. É a camuflagem perfeita. Mas a tática de apagar os rastros acabou falhando de forma bizarra. E aqui é onde a história fica realmente interessante. No dia 4 de março de 2026, acontece uma reviravolta impressionante. O sicário é encontrado com sinais de enforcamento e autoflagelação dentro de uma cela individual. E não era qualquer cela, Era na Superintendência da Polícia Federal em Belo Horizonte. Um ambiente de segurança máxima. Ele ainda é socorrido, levado para o Hospital João 23, mas a morte é confirmada logo depois. Toda essa situação levanta uma questão importantíssima. Como é que um preso, considerado o alvo mais perigoso e o elo mais frágil da maior operação financeira do país, consegue os meios e o tempo para atentar contra a própria vida em uma cela de segurança máxima? Especialmente quando a gente considera os rumores fortíssimos de que ele estava a meras 48 horas de assinar um acordo decisivo de delação premiada. Então, o que tudo isso significa para a investigação? Significa que estamos diante da clássica teoria de queima de arquivo. Pense na perspectiva da defesa dos executivos do Banco Master. A morte acaba sendo uma conveniência imensa. Enorme. É uma vitória jurídica, no fim das contas. Sem o sicário vivo para testemunhar, detalhar o esquema e apontar quem realmente assinava os cheques para as agressões, a defesa ganha o caminho totalmente livre para alegar que Mourão agia por conta própria. Que conveniente.
E é bom lembrar para quem está ouvindo o Deep Dive agora que o nosso papel aqui não é endossar nenhum lado político ou corporativo, mas apenas relatar os fatos vazados da forma mais imparcial possível. Com certeza, nós estamos apenas destrinchando o material documentado. Bom, resumindo o cenário atual que o documento nos traz. Com o sicário fora de cena, a apuração agora depende quase que exclusivamente da análise minuciosa dos eletrônicos que foram apreendidos com ele. E enquanto a perícia tenta decifrar os dados, o terror se instala de vez e silencia as testemunhas que restaram. O medo relatado nas páginas é palpável. Ninguém mais se atreve a falar. O arquivo vivo desapareceu. Literalmente. Agora, a prova real de como o capital financeiro recrutou o crime organizado para dobrar o Estado brasileiro está trancada em códigos e senhas de celulares. Isso nos deixa com um pensamento final muito provocativo para quem escuta refletir de casa. Se o guardião de absolutamente todos os segredos desse esquema bilionário não conseguiu sobreviver nem mesmo dentro de uma cela de segurança máxima da Polícia Federal, qual é o verdadeiro alcance e o poder de intimidação dessas corporações financeiras no mundo aqui fora?